Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite, sexta-feira, e hoje nós estamos recebendo duas professoras, não é isso, Rebouças? Exatamente. Como é que foi sua semana, Rebouças? Boa noite a vocês aí de casa, uma semana corrida, muitas novidades, e hoje nós estamos trazendo duas professoras aqui, né? Excelente, é tudo que nós precisamos, né? Educação para esse Brasil. O Brasil ele tem regredido em QI, é algo que não se explica. Toda nação deveria progredir em QI. O que é QI? O quantitativo da inteligência, que é calculado. O Brasil tem regredido nos últimos tempos, né? Então isso é um absurdo. Então nós temos realmente que tratar mais dessa pauta da educação. E hoje nós estamos aqui com duas feras na educação. Minha amiga Rafaela Sinésio, professora da Rede Municipal de Fortaleza, e trabalha há 10 anos com crianças. Crianças que eu falo são bebês mesmo, bebê de colo, não é isso, Rafaela? É isso mesmo. Boa noite, minha querida. Boa noite, meu querido. E a Gardênia Belisário, formada em pedagogia, neuropsicopedagoga, simpatizante da educação domiciliar. Nós vamos saber já o que é essa educação domiciliar. Vem coisa nova aí, Rebouças. E é isso aí. Para começar o programa, como é que tá tu? Onde andas tu? Faz tanto tempo que você não vem até pois que você faz de tanto conta. tempo, Quando não você é? esteve aqui a última vez? Tá com tempinho, viu, Marcelo? Tá, Boa né? noite aí, você que está nos assistindo em casa. É sempre um prazer participar deste programa aqui com o Marcelo, meu amigo Rebouças. E hoje com a minha amiga Gardênia Belisário, a gente que faz um trabalho em conjunto. Embora, como você falou, ela tem uma simpatia pela educação domiciliar, e eu sou professora da rede pública, né? Então, cada um com seus desafios, né? Mas aí a gente acaba conversando e tentando achar o melhor caminho para a educação. O interessante seu, né, Rafaela, que eu sempre falo que quando a gente fala educação da rede pública, uma educação diferenciada você pega um bebê de colo, né? Gente do céu, os meus bebês, eles chegam... Meus bebês, ela é a professora corujona, aquela corujona, né? É a né? mãe. Troca a fralda. Quais são as faixas de idade? Eu trabalho na creche. É. E a creche atende criança de 0 a 3 anos de idade. E eu trabalho no berçário. Inclusive é um projeto novo aqui da Prefeitura de Fortaleza, né? Eu começo em fevereiro, né, no início das aulas, com bebês de 6 meses de idade. Viu, Rebouças? Os bebês, eles estão no início da introdução alimentar. Então, assim, tá na hora do almoço, faz lá a mamadeira e dá a mamadeira para a criança, né? Eu não conseguem sentar. Você não tem filhos, né? Não, eu não tenho filho como Aliás, esposa. você tem quantos? Eu tenho 8 filhos, na verdade, que eu cuido de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, Olha Marcelo, só, o dia todo. E imagina só, 8 bebês para 2 professoras. Então a gente faz um verdadeiro milagre em sala de aula, né? Claro que a gente tem um apoio, mas basicamente sou eu e a minha assistente Rose, mandar até um abraço aí para minha assistente. Beijão pra Rose, né, que ela, batalhadora. Ixi, Maria, demais. Inclusive mandar um abraço aí para as professoras da creche que eu trabalho, o Genuíno Francisco Salles, lá do José Valdo. A gente faz um trabalho brilhante, não é puxando a sardinha pro meu lado não, mas é porque o nosso trabalho realmente é de qualidade e preza por uma educação mesmo eficiente que tenha bons retornos para as famílias. Que aí entra uma pauta também que eu luto muito, inclusive eu sou muito conhecida nas redes sociais por essa pauta que eu defendo, que é a pauta da família, né? A escola nada mais é do que o reflexo das famílias, Marcelo. Na verdade, né, Rafaela, essas crianças vão para casa para dormir. Para dormir. E voltam para você na manhã seguinte. Eu acho que você tem mais participação ativa, eu quero dizer, na vida dessas crianças, na formação dessas crianças, do que os próprios pais. Porque os pais, não é que os pais querem deixar lá, os pais precisam deixar lá porque precisam trabalhar no dia a dia, correr atrás, batalhar. Eu tenho certeza que são verdadeiras famílias que estão se esforçando para construir algo, né? E dar uma educação futura para essa criança. Mas na verdade, você que... Eu que sou a mãe. Eu que sou a mãe, eu que sou o pai. Porque eu dou limite aos bebês. Embora sejam muito bebês, mas eles precisam de orientação. Rebouça, né? Porque eles não sabem o que fazer, meu Deus. É a gente como adulto... É de 6 meses até? Na minha sala, hoje, né?
Eu tenho bebês, a mais novinha tem 10 meses. Essa já tá andando? Não. Tenho 3 bebês ainda que não andam. Assim, enfim, eu até falo assim pros pais, né? Meu Deus do céu, o bebê já começou a andar, é mais um que foge da sala, porque às vezes a gente esquece uma porta aberta, aí foge da sala, a gente sai naquela correria atrás deles, né? É bem divertido. Bom, né? Mas tu deveria ir lá cuidar dos bebês. E o mais velho na sua sala? São 2 meninas. Não, é o mais novo. A mais 6 novinha, não, isso em fevereiro, né? Agora, hoje, em agosto, a mais novinha tem 10 meses. E a mais velha? Tem 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Ou seja, é na idade, Marcelo. Mas entende que começou em fevereiro a história. Mas é na idade Já tem um ano aí. que o ser humano ele absorve tudo. É uma esponja. Isso. É a idade crucial para começar a formar o caráter do ser humano. É aquela idade onde o cérebro dele é uma esponja que absorve só tudo. Não sabe falar ainda, mas já está absorvendo o comportamento visual e o auditivo. Já está absorvendo tudo, não é isso, pessoal? E esse trabalho, Rafaela, só para dar acrescentar algo aí, comentário do Rebouças, esse trabalho nós temos que tirar o chapéu para a prefeitura. É um trabalho realmente que a sociedade necessita, né? Os pais necessitam para poder trabalhar, né? Para poder subsidiar suas vidas e sabendo que as crianças estão sendo bem tratadas, bem alimentadas às 7 horas da manhã, Isso. às 17, às 5 horas da tarde. Quer dizer, na mão de pessoas que estão habilitadas para corresponder, né? A expectativa dos pais. Então eu acho que o trabalho assim, uma coisa. O trabalho linda. da educação Eu não sei se eu infantil- teria paciência. Você já pensou? 10 meninos, das 7 da manhã Bom, às 5 outra da coisa, tarde. podem falar o que quiserem, mas a verdade é uma só. Esse trabalho aí, que nós estamos falando agora, a professora Rafaela vai falar mais sobre isso, isso é um trabalho feminino. É É verdade. a mulher que tem essa paciência, esse carinho materno, esse dom. É. É um trabalho feminino. Quem fala o contrário disso está mentindo. Porque, principalmente no caso de uma professora dessa, que ela alimenta, ela tira a roupinha, ela dá o banho. Imagina aí, se for um homem com a sua filhazinha de 10 meses, lá na escola tirando a roupinha dela, limpando os órgãos genitais dela. Imagine aí, você vai querer? Isso é um trabalho feminino, é um trabalho que a mulher que tem a delicadeza para fazer isso. Esse é o meu entendimento e o meu posicionamento firme sobre isso. E você está correto, Rebouças, mas é importante lembrar como essas ideias que estão sendo colocadas para a sociedade, elas vêm a conta-gotas. Antes não era educação infantil, você vai lembrar, antes era maternal. Sim. Você lembra que era maternal? Sim. Hoje é educação infantil, né? Muita Para coisa tirar esse nome materno. materno, que é de mãe, né? Como a gente vê aí as coisas Isso aí acontecendo. já é ideologia no meio de uma coisa que não é para se meter ideologia. Isso, e não é de agora, mas não é de agora, viu, Rebouças? É, como eu falei, vai fazendo aos pouquinhos, Marcelo, que é para não chocar a sociedade. Aí quando você se dá por si, aconteceu. Você né? introduz uma coisa, depois Isso. introduz outra. Por exemplo, já tem lá homem trabalhando nesse setor? Ainda não, no meu berçário não, mas eu tenho exemplos, né? Inclusive eu vivenciei indiretamente situações de homens, sim, na educação infantil, que é um assunto polêmico. Que é o antigo maternal. É. Cuidando de criancinha, de bebês, de 6 meses, 10 meses, não é isso? Eu não acho que seja apropriado. Não eu é, de acho. forma Não alguma. acho. E os pais, nessa época aí, não Os pais se eles não queixaram? aceitam, os pais eles não aceitam. Acaba que quando tem uma sala que tem um homem trabalhando, geralmente é a professora que assume as duas funções, tanto pedagógicas como as funções mais operacionais de cuidar da criança. Pelo menos esse foi o que aconteceu no caso que eu tive acesso, né? Foi isso que aconteceu, absurdo. literalmente, né? Absurdo. Quando você vê... Sobrecarrega a professora. Sobrecarrega a professora e está resolvendo o Leva o problema estresse ali para para a os gestão. pais, leva o estresse para os pais, necessário, por questões ideológicas que são absurdas. Questões ideológicas. Tem alguns colegas meus, professores, que dizem assim, mas Rafaela, a minha filha, era eu que dava banho. Eu disse, sim, a sua filha. A sua filha. Mas aí eu tô falando num contexto Filho de dos sala de- outros. o filho dos outros, minha Mas gente. aí é um debate para uma outra. É um debate para um outro momento. Outro programa, um outro momento. Porque tem os dois lados. Eu acho que tem os dois lados. Você deixaria outro homem dar um banho na sua filhinha? Não de 10 meses? veja bem, depende se eu conhecer a pessoa, a formação, ou quem. Não, professor de colégio. Não, é muito relativo.
motivo. Você sabe por quê? Hoje a tua mulher pode ir no ginecologista, pode ser assediada. Mas é um adulto. Hoje eu tô falando de criança, de bebê. Não, mas eu tô falando que nem tudo fala. pode acontecer, Mas nesse sentido. Hoje as nossas mulheres podem ir no cirurgião plástico e ser assediada. Hoje pode ir no Mas não pode ser podemos assediada. comparar Não, adultos com crianças. Mas veja Exatamente. bem, De forma nenhuma. eu entendo que... E não é só assédio, eu não estou dizendo que o cara é um tarado, não. É o jeito. Tô falando né? disso, não. É. Eu não estou entrando nessa seara, nem entrei nessa seara. Eu estou falando o seguinte, como foi no começo da minha fala, é um cargo inerente aos dons maternos, ao dom de mulher. Olha, o cuidado, exatamente. a delicadeza, a Exatamente. forma... Uma mulher que pega uma bebezinha de 6 meses, que fez o número 2 na fralda, e ela vai tirar e vai limpar aquela meninazinha, a delicadeza é uma. É O verdade. homem que vai fazer isso é outra coisa totalmente diferente. Depende. Depende não. Depende não. Depende não. Não, eu Depende concordo não. totalmente com o Rebouças. É o jeito. Não tem. Até o seu corpo. As crianças procuram muito colo. Elas querem ser abraçadas. Entende, Marcelo? Então, realmente, é como o Rebouças falou. É algo muito feminino. Eles precisam disso. O toque, a delicadeza, o falar, a voz, quando a gente canta. Porque eu coloco os bebês para dormir minando as crianças. Sabe? É um trabalho assim muito Vejo precioso. dentro de casa. Dentro de casa, o amor de mãe é essencial nos primeiros meses e anos. Eu sempre falo isso, esse é meu entendimento. Porque, vejo dentro de casa, o pai e a mãe, é pai e mãe. Mas quem é que tem aquele cuidado mais refinado com o bebê? É a mãe. É a mãe. O amor do pai é tão grande quanto, mas é diferente o trato. Agora, quando já está maiorzinho, 10 anos, 11 anos, o amor de pai já passa a ser um negócio mais importante nesse momento. Que é aquele amor que protege ao mesmo tempo, mas dá autonomia para o menino também. Para ele não ficar como se diz que não será um abestado. Já a mãe não, ela vai mimar de um jeito que o menino vai ficar prejudicado no seu desenvolvimento como Por isso adolescente. que a gente fala, né? Os homens têm uma Entendeu? maneira de falar assim, quando o cara é muito produção, quando o cara é muito Frufru. frufru, aí foi criado com arroz e Criado camisa com aí. Mas é. Por quê? Porque o amor de mãe ele é essencial. Dentro Deixa de eu casa, perguntar pra Gardênia. imagine com Deixa eu perguntar pra Gardênia filho aqui. dos outros, que ali não é pai nem mãe. Gardênia tá bem quietinho ouvindo aqui nosso debate, né? Tá fazendo papel de árbitra. Gardênia, como é que é esse lance dessa educação, eu diria paralela, educação doméstica? Que você, Pronto. assim o chama, né? Denomina. É o estar próximo, é o acompanhamento de perto. Não, mas vem cá, vamos lá. Começar pelo ponto fraco da coisa. É tirar a criança da escola e fazer a formação em casa, é isso? Existe o homeschooling, Esse é o ponto? existe o homeschooling, que é quando a família assume por totalidade a educação, a escolarização, porque assim, nessa etapa da Rafaela, existe o cuidar, que é, e toda a preparação é com intencionalidade, né? Tem até os pilares da Educar educação infantil que a e gente cuidar. diz, que é o brincar, cuidar e o educar. Isso. Pronto. Mas a escolarização, que vai começar mais na frente, fica com a escola, e no caso desse acompanhamento de perto, do domiciliar, é você estar junto, é ver o que tem no material, acompanhar se a criança está atrasada, é o estar junto. Aí existe o homeschooling, como eu estava falando, que é como quando a família assume a escolarização, essa responsabilidade, e existe o after schooling, que é o que faz o acompanhamento. Aí a criança tem um interesse em determinado assunto, seja na matemática, a família proporciona cursos extras, é o acompanhamento bem de perto mesmo. Eu acho que a alfabetização deveria ser uma decisão dos pais. Por que você diz isso? O Cicense estuda debaixo da lona. Nós temos a família Clean, né? A família como é que é o nome dele? O navegador Almir Klink. Almir Klink, a família Klink. Todos foram educados no barco. Desenvolveram educação ali no barco. E hoje já tem o ensino à distância, já tem uma série de coisas. E esse lance como é que está os pais, a aceitação dos pais? Eles querem agregar a educação doméstica em casa, mas querem manter no colégio, ou tem alguns pais que já pretendem tirar do colégio e manter
filho em casa? Como é isso? Porque eu acho que também é bom mandar o filho pro colégio, porque tem aquela questão da socialização, né? Aquela questão dos coleguinhas, dos amiguinhos. Que de não fazer acontece só na relacionamento. escola, né, Marcela? Pronto. Essa socialização acontece em outros ambientes. Ah, mas também. também se ficar só As com o cara famílias- preso em casa, eu consigo com quem? Não, as famílias Não é preso, que não. praticam o homeschooling, elas proporcionam as outras atividades, seja de musicalização, seja na igreja, seja Esporte. Exatamente. esportes. Então a socialização Vai ela não socializar. acontece somente na escola. E outra coisa, quando você for parar para analisar crianças que vão para a escola, elas ficam mais dentro da sala de aula recebendo conteúdo. Aí vão ter as áreas de atividade de educação física, que é 1 a 2 vezes por semana, o intervalo que é só de 15 a 20 minutos, que socialização é essa? De chegar, de sair, de se cumprimentar, de atrapalhar a professora Um na recreio de aula. 15 minutos? Recreio diário de 15 minutos. Não, aí você sabe que não é assim que toca a banda. Não, é sim. assim. É sim. Olha, eu já fui Sabe- aluno, sabe você já qual foi é? aluno. Peraí, você já foi aluno, você também já foi aluno. Mas essa socialização que nós Tacar o vivemos... papelzinho na cabeça do outro não tem graça. Se não aregar na sala sim, da aula, não, Mas se fosse isso aí o problema Isso é hoje, socialização. Marcelo. Mas existe dentro do condomínio. O problema hoje é que existe realmente um problema, o nome é esse, um problema. É tanto que nós tivemos agora o Tarcísio, governador de São Mas vocês Paulo. é problema em tudo, pelo amor de Deus. Se tem um problema, tem que ver. Tem que ver, tem que Porque tá enxergar. sério. Lá o Tarcísio, governador de São Paulo, simplesmente decidiu o quê? Não vamos usar material do MEC. Por quê? Porque o MEC é um rolo compressor comunista hoje no Brasil, querendo passar por cima de tudo e de todos, impondo questões que não têm a ver com educação de matemática, português, com a educação escolar, querendo colocar assuntos que é de família, qual a religião, os assuntos qual a transversais. sexualidade, qual assunto de família, aonde o colégio não tem que se meter, assuntos políticos, aonde o colégio não tem que se meter. E aí, o governador de São Paulo, Tarcísio, decidiu isso. Não, vamos utilizar material do MEC, vamos ter material próprio. E aí está a confusão. Mas vamos voltar aqui para o nosso Que pro nosso inclusive tema. ele foi obrigado, né? A aceitar o material do MEC. Obrigado a aceitar material do MEC. E aí é que para você ver como o interesse é tão grande que vê uma imposição de cima para baixo, entrando na autonomia do Estado da Federação sobre a educação, porque existe a diretriz educacional de cada Estado também. Não é só a federal, não. Né? Mas aí, voltando para cá, Aí, assim, como professora, né, a gente analisa muito a questão da metodologia aplicada nas escolas, que assim, vamos esquecer a pandemia, vamos colocar antes da pandemia, até 2019. Nós estamos com um problema, o Brasil todo tem um problema de alfabetização, as crianças não conseguem, chega no 7º ano do Fundamental 2, não conseguem fazer leitura, interpretação, escrever textos, não conseguem. Então, o método brasileiro está Falido. ultrapassado, é Falido. um caos. Então, o que é que eu, como mãe e como pedagoga, faço? Pego a metodologia que funciona, aplico com meus filhos e me entrego eles para a escola. E aí eles vão se desenvolvendo. É isso que a família tem que fazer. É esse o papel que a família tem que estar junto. É na sua construção familiar, o que é que está acontecendo ali, e de olho também no que vem de fora. Mas concorda que tem 2 pontos que a gente precisa discutir aqui, que é importante. mas Marcelo, antes de tu passar Não, por isso aí, só um minutinho. deixa eu explicar o que ela falou Não, primeiro, mas só um pro público minutinho, entender. só um minutinho, Pro público só um minutinho. 2 pontos que a gente tem que chamar a atenção também é o seguinte. Nós temos hoje colégios privados que, na minha opinião, eu tenho meus adolescentes, eu tenho 3 filhos pequenos eu tenho 2, um de 7, um de 8 e um de 13. Mesma idade que os meus. E o que eu noto? Nós temos colégios hoje aqui no estado do Ceará que educam robô, educam para passar na prova da medicina, da OAB. Olha, meu filho fez a prova da medicina, da OAB, com 16 anos de idade. O OAB pelo menos 80% reprova. Calma aí. Eles educam o robô para fazer o quê? Só estudar, impregnar na cabeça do cara. Estudo. Nós já temos colégios medianos aqui em Fortaleza que os meus filhos estão nesses. Que já tem a aula de atividade, já ensina. Meu filho chegou esses dias com uma tigela de Educação madeira artística que ele tinha entalhado na mão e tal. Eu não estou falando que é melhor, eu estou falando que eu acho que é mais adequado. Não fica uma coisa muito robotizada. E nós temos o ensino público hoje que é um Não tem nada desastre. disso. Por quê? Nada. Eu conheço pessoas semi-analfabetas que dão aula. Aí eu estou dizendo para você que é porque eu conheço, não é que eu ouvi falar, não. Eu conheço pessoas semi-analfabetas que estão nos colégios,
que são moradores da comunidade, que estão lá dando aula quer dizer, ela não sabe nem nem para ela, imagina para passar para os outros. Ela vai ensinar o quê? Então, olha só, o que eu estou falando. Nós temos 3 pontos aí a ser discutido na educação. Mas é por isso que eu quero diferenciar 2 coisas que ela falou aqui, muito para deixar bem claro. Um é o homeschooling, que tem olha, uma mãe tem me ligado já há 2, 3 semanas, direto. Doutor Carlos, por favor, me ajude. Eu digo, o que foi, meu querido? Eu preciso de uma solução. Eu tenho 5 filhos. E eu não tenho como colocar eles em escolas particulares, porque existem. Nós estamos falando aqui agora da questão dos valores familiares, que a família não quer criar um filho em casa com um valor cristão para chegar num colégio e ser destruído aquele valor. Ela quer que mantenha aquele ensino. Ou então que a escola não se meta nisso. E ela viu o quê? A escola pública, aqui do estado do Ceará, do município de Fortaleza, se metendo na questão dos valores familiares, que a escola não tem que se meter nisso. E ela está em pânico, porque ela queria a questão do homeschooling. Aí aqui a professora Gardenia foi ótimo vir hoje, que ela está tratando de 2 tipos alternativos de escola. O homeschooling, que aí vão dizer, é proibido. Vamos lá. Existe um crime no Código Penal Brasileiro, artigo 246, que eu vou ler o tipo penal. Deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Aqui não está dizendo que é crime não ensinar o filho na escola, não. Está dizendo que não prover a instrução primária, do primário, que hoje chama como primário? Que a gente, no meu tempo era primário, hoje é como? É primário ainda que chama? Fundamental 1. Fundamental 1. Então o que a lei está dizendo não é que é crime o pai educar o filho em casa, não. O que a lei está dizendo é que é crime se o menino na idade escolar ele não prover esse estudo primário para o menino. E aí vem a questão do homeschooling. O que é o homeschooling? É o ensino em casa, onde um dos pais tem que ter ou formação superior ou um ensino técnico comprovado, tá? E ele vai passar o filho, o ensino do currículo escolar em casa, das matérias, e esse filho vai fazer uma prova pelo governo para depois tirar. Aí o que acontece? Alguns estados regulamentaram isso e derrubaram essas leis. Vieram os tribunais superiores aí dizer que não pode. Mas peraí, se estão deturpando os valores da minha família, que eu ensino para os meus filhos de 1, 2, 3, 10, 12 anos, em casa, no colégio, onde é que está a liberdade de convicção do pensamento, da convicção religiosa que a Constituição me garante? Esse é um tipo de colégio, homeschooling, onde, como a professora disse, é retirado todo o ensino do colégio e é dado em casa, e é comum nos Estados Unidos. Exatamente. Isso. Você deu exemplos aqui da família Dalmir Klink, né? Cicenses, muito embora exista uma lei, que é uma lei até importante, que ela diz o seguinte: o filho do cicense, chegando em qualquer cidade do Brasil, em qualquer época do ano, ele tem que ser matriculado, obrigatoriamente. Mas a maioria eles aprendem na lona. Pois é, mas a maioria aplica na lona. Então, é um exemplo de como o homeschooling funciona. Aí vem um outro exemplo, que é o que ela falou, que pelo que entendi é o que ela aplica nos filhos dela, é o after school, né? O depois da escola. Como é que é isso? Marciele, você, telespectador, Ceará Fortaleza, né? E tem até do Ferrinho. Eu garanto que você sabe o nome dos jogadores todinho do time, o nome do técnico. Agora deixa eu te perguntar uma coisa e responda com sinceridade. Tu sabe o nome do professor de história do teu filho? Tu sabe o nome do professor de geografia do teu filho? Não sabe. Não acompanha. Na minha época de aluno de colégio cearense, ali no centro, a minha mãe fazia o que ela faz. Toda mãe fazia. Sentava com o filho, com o livrozinho de matemática, o livro de português, e vão estudar. E a mãe acompanhava o conteúdo. Para não dar a confusão que deu ano passado aqui, ou foi nesse ano. No começo desse ano, ou foi no ano passado. Um colégio grande aqui de Fortaleza, particular, num livro de ciência, dizendo para crianças que o sexo delas não é biologicamente determinado. Absurdo. Num livro de ciências. E aí deu uma confusão ano passado isso. Estou me lembrando agora porque vários pais tiraram os filhos desse colégio de gente rica, e colocaram no outro colégio similar que não tem esse tipo de viés. Então o que ela faz, o after school, é exatamente isso, acompanhar o estudo do seu filho, o que está acontecendo. Para quê? Para você ter a mínima possibilidade de desfazer o estrago que estão fazendo na mente das crianças nas escolas. É isso, professora? Exatamente, porque é o educar, o ensinar e o escolarizar. Então, se a escola está apresentando algum conteúdo ou algum valor que não é inerente do que a família acredita,
Aí a família vem e, epa, vamos desfazer que o que nós acreditamos é isso daqui. Eu publiquei até hoje no meu Instagram sobre um livro de matemática, da Lipin-Ma, Saber e Ensinar Matemática Elementar. Olha só. A autora ela teve a ideia de aplicar provas de conhecimento não aos alunos, mas aos professores. E ela fez isso. Os professores chineses primários se saíram melhor em todas as provas aplicadas que os professores americanos. Conclusão do estudo, os alunos chineses sabem mais porque os professores sabem mais. Qual é o problema do Brasil? É isso que o A Marcelo educação falou. já está em defasagem, já está um caos há muito tempo. Então, os nossos professores não estão preparados. O que tem que ser feito? Na Preparar os verdade, professores. foi justamente o que eu disse. E se as Cada famílias- colégio determina o que eles querem. E se os professores não sabem, as famílias têm que assumir Introduz esse aos papel. professores. Ó, eu quero que você Isso faça... aqui que ela falou é importante, Marcelo. Só um minutinho. Não, isso aqui que ela falou. Não, porque tu vai e atropela, eu não posso falar ao mesmo tempo. Você falou até agora, faz 10 Não, minutos é que só você tá isso aqui falando. que ela falou. O Supremo Tribunal Norte-Americano derrubou a legislação em todos os Estados Unidos que tinha essa história de cota racial. O que aconteceu, ela falou aqui em asiático, né, em chinês, né? Chineses. Japonês, chinês. Eu vi jovens chineses dizendo o seguinte, e japoneses também dizendo o seguinte, adorei, sabe por quê? Porque nós temos muito mais capacidade na matemática, em outros temas, do que o americano. E aí nós ficamos entrando, o pessoal diz, foi na cota. Agora não, agora nós vamos mostrar que é no conhecimento, é na meritocracia. Então é fantástico isso aí. Cota, que o Brasil hoje está caminhando cada vez mais para a cota, Gente, horrível. cota é algo totalmente já ultrapassado Demais. e que gera dissensão, gera discórdia e gera estigmatização. Na verdade, eu Nossa. acho que eu, particularmente, a forma que eu enxergo é que todos os colégios particulares, eles se degradeiam numa disputa do melhor aluno. Isso, Que às vezes nem E não no melhor conteúdo para o aluno. Olha o que eu estou falando. certo. Não, é no melhor aluno e não no melhor conteúdo para o aluno. aprovado no seu... O melhor conteúdo para o aluno teria que ser para todos os alunos, não todos os alunos, para todas as alunas, enfim. Pronto, Agora, eles Então. não estão preocupados, me parece. Eles estão preocupados em quê? Em ter uma disputa para que no final do ano eles façam lá, os alunos façam uma prova indicada pelo colégio e que eles se destaquem e aí enche a cidade de outdoor. O aluno Carlos Rebouças, aprovado na muitas vezes não estudou naquele colégio. na Só medicina estudou lá. da É verdade. tá bom, na medicina da UFC. Então eles estão fazendo o quê? Eles estão individualizando o ensino, eles buscam lá naquelas centenas de alunos que estão no colégio, eles buscam sempre ter o cara. Agora eu tô com Você um vai ponto falar já, importante. depois do segundo bloco. Ah, Sempre tem um cara que se destaca entre os alunos. Tem lá 1000 alunos, sempre tem lá 10 Normal. que são os nerds. Aí me parece que os colégios estão preocupados com esses nerds. Não está no contexto geral, numa educação para todos. Aí tá essa confusão aí, produção. Mas nós vamos pro segundo bloco, aí você vai falar o que tu pensa. Vamos entrar no segundo bloco falando sobre isso aí. Fiquem ligados aí, voltamos já. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia,
Consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe idade para ser feliz. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Possidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Possidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Então, voltando aqui no segundo bloco, Gardênio, o que está acontecendo nas escolas verdadeiramente é o seguinte, que nós estávamos discutindo aqui no bastidores. É um campeonato para quem vai ficar com o melhor jogador de bola. No jogador de bola não tem olheiro, fica olhando os meninos jogar bola. Aquele lá se está corrupto, chamar ele. Aí eles dão uma bolsa para o cara estudar na escola deles, por quê? Eles têm uma forma de divulgação no final do ano para arrecadar a mensalidade. E não vamos aqui fazer de hipocrisia nem demagogia, eles não estão preocupados de criar um intelecto para aquelas pessoas, aqueles alunos que estão participando. E eu acho errado essa indicação do melhor. Não devia ser proibido isso, na minha opinião. Não é obrigação da escola. Se o pai paga lá a mensalidade, a obrigação da escola é educar o filho. Não é isso? Então não tem melhor ou pior. Não tem que ninguém saber divulgar, põe outdoor e pagar a bolsa de estudo. Por quê? Porque eles querem divulgar para quê? Para arrecadar alunos, para ter mais mensalidade. Ora, que se isso fosse verdade, teria que todos nós termos intelectualmente sermos iguais. Ou seja, o seu conhecimento exatamente igual ao meu, o nosso exatamente igual ao deles. Teria que ser exatamente igual. Mas sério, você sabia que isso é uma forma de estelionato, na minha opinião? É, claro que é. Vou lhe explicar por quê. Um determinado colégio A tem esses olheiros, vai lá no colégio B e C, pega um menino que entrou lá no maternal. O menino entrou no maternal naquele colégio B e C. Entrou no maternal, foi até o segundo, a minha época chamava segundo ano científico. Como é que chama hoje? É o nível médio. É o nível médio? É, isso. Pronto. Vai até o segundo ano, que é antes do terceiro ano que vai pro vestibular. É terceiro ano aí, não é vestibular? Sim. Isso. E aí o cara chega lá no segundo ano, Exato. compra o passe, que vai na família do cara, vai no cara, ó, você vai estar de graça, nós vamos lhe dar uma bolsa, e se você for aprovado, você vai ser no outdoor. E aí, por que eu digo que é um tipo de estelionato? Porque vai passar, ó, colégio A, aprovado em medicina na UFC, aprovado em medicina não sei onde. O que é que passa para o consumidor? Cara, esse menino estudou nesse colégio a vida toda. Exatamente. E foi formado. Isso aí é crime contra o consumidor. Está induzindo a um erro. Porque aquele garoto estudou a vida toda, quem deu a base, quem deu o ensino, quem deu tudo foi o colégio B e o C, não foi o A. Não, e não é nem isso. Não foi o B, o C, o A. Nem vou partir para isso. Intelectualmente, aquele garoto, esse garoto que passou na UFC no primeiro lugar, ele tem o que é melhor, ele é mais desenvolvido. Não, mas eu falei na questão de direcionar para que for o colégio, sim, entendeu? Mas ele chegou aonde ele chegou porque ele estudou. Mas também tem um colégio que deu uma matéria de forma correta. Ele tem um entendimento diferenciado. Tem um colégio que deu uma matéria de forma correta. Ele tem um entendimento diferenciado. Não, Rebouçou, eu digo para você que não. Tem. Sabe por quê? Nós sabemos, é histórico isso, vocês são professoras. Eu conheço pessoas que saíram lá do sertãozinho do Chororó. Mas não é a regra, é a exceção. É exceção, exatamente. Tá, mas tá bom. É o que você falou antes, tem que ser feito para todos, não para Só um minuto. Isso é exceção. Mas aqui também é exceção. Então, esse garoto que está no outdoor também é exceção. O cara estudou lá no colégio, lá, com aquelas professoras que não sabem nem ler, nem escrever, que ensinou a ele. Mas ele, intelectualmente, ele é tão elevado que ele procurou se aprimorar, mergulhando nos livros e tal. E nós sabemos aí, inclusive tenho amigos que têm sobrinhos que hoje são oficiais da aeronáutica, da marinha, do exército, que vieram no interior estudando com lápis era de carvão. Maciel, eu fui no churrasco esse final de semana, fiquei conversando com o churrasqueiro e a esposa dele, que estava lá ajudando. Essa esposa do churrasqueiro, o pessoal humilde, que eu digo pobre, a filha é médica e o filho é advogado. Pronto, esse que devia ir para o outdoor. Para falar, estudou lá no sertão do Inhaúmas lá. Mérito da família. Mérito da família. Aí é que está, mérito da família. Entra muito mérito da família nisso aí. Sim. Mas da família, fala, professor.
Pode falar. Não, você falar algo. Quando chega no ensino médio, nessa questão, aí a gente está olhando já a escola como empresa, né? E como empresa, eles não estão errados, né? Sim, e eles estão preocupados. Não, estão errados. Como empresa, Como eles ética, visam não, estão errados. lucro, A né? empresa está atrás de lucro, Marcelo, a gente sabe que é Pronto, isso. e eles já chegaram no ponto onde eles estão vendo a papagaio. escolarização, Deixaram de ver o ser desenvolvimento humano intelectual. como, o aluno como ser humano. Como Ensino médio. produto. Se a gente voltar para o assunto da educação do After berçário, do Fundamental 1, Fundamental 2, a questão das famílias estarem perto é o desenvolvimento humano, é o integral mesmo, Sim. da formação humana e de personalidade. Quando chegar lá na frente, esses jovens que têm um QI diferenciado, que têm destaque, não necessariamente eles vão estar com personalidade formada, eles de qualquer forma eles precisam da família. Se a família não estiver junto, quem vai estar formando essa moral e essa personalidade são os materiais e os professores que estão na escola. Entendeu? A parte moral da criança, que depois vira adolescente, que depois vira o jovem, que vira um adulto, não vai ter trazido essa carga de ensino moral e ético que vem da família. Que você recebeu, que eu recebi, que vocês receberam. Mas vai vir o quê? De um professor que não é para passar isso para o aluno. O professor é para passar matéria escolar. Que já foi doutrinado. Já foi doutrinado por E outro. quando eles chegam na faculdade, eles ficam com aquele conhecimento, fica lá na psique deles, de que eles já viram aquilo dali e aquilo é a possível verdade. Quando chega na universidade que vê tudo, que caminha tudo da mesma forma, se tornam militantes. Você quer que eu dê um Infelizmente. exemplo absurdo aqui? Numa faculdade, que eu fiquei sabendo esses dias. Me diga uma coisa, eu sou professor universitário, não estou ministrando agora, porque decidi parar um tempo, ministrar em faculdade. Estou ministrando em cursinhos, em preparatório para esse tipo de coisa. Fala de um professor de uma universidade onde pega mocinhas ali, rapazes com 18 anos, com 19 anos, estão começando um curso de Direito. E uma professora entrar em sala de aula e começar dando aula falando que ninguém é para casar, que casamento não é uma coisa boa, que casamento, alguém que disse que fez casamento é porque é burro, alguém que se disse que casar é porque é burro, quer dizer, valores que uma mocinha trouxe de casa, valores que um rapaz trouxe de casa, são ali detonados por alguém que tem 19, tem 18, tem 20 anos, mas enxerga no professor uma autoridade. Enxerga no professor alguém que sabe mais do que ele, tem algo a ensinar. E aí entra com essa fala, eu fiquei sabendo disso essa semana, numa grande faculdade aqui particular do estado do Ceará. É um absurdo. Então, se tem esse tipo de doutrinação de fala, e os alunos ficaram constrangidos. Teve um aluno, inclusive, que disse assim, eu casei, mas foi antes de entrar no direito, constrangido, porque tinha casado, de fazer a coisa certa para a vida de uma pessoa. Então imagine, se isso numa faculdade acontece, imagine para uma criança. Casar é a coisa certa. Claro que é. Não, Claro que é. Peraí, se fosse assim, eu não tinha casado 7 vezes, você 4. E tu é casado hoje? Sou. Então tu tá fazendo coisa Mas errada? tô tentando pela Mas tá oitava. fazendo a coisa Mas errada? peraí. Mas você tá fazendo a coisa errada? Mas o problema Tá é fazendo a o coisa professor certa. iniciar uma É o aula. professor falar isso com uma pessoa Eu acho que não assim, tem a ver com a matéria, não tem a ver com nada. Se esse professor pega um aluno como ele tá com problema na sala de aula. Sim. Como eu, então? Você tá com problema. Uma professora. Porque é o seguinte, eu desde muito pequeno, muito jovem, E foi uma professora. eu tive uma opinião muito bem formada na minha cabeça e eu sei que casamento é um folclore. Não é um folclore. Deixa eu dar Mas minha aí- opinião. Sim. A minha opinião é minha opinião. Tá certo, tá certo. Casamento é uma coisa folclórica que criaram aquela fé, aquela união, aquela coisa, aquela coisa, se casar, viver feliz para sempre e tal. E via de regra, não é assim. Você vai viver enquanto for feliz. E o mal das pessoas hoje, da maioria das pessoas, das famílias, é querer se manter num casamento falido. Não, não tô falando disso não, Marcelo. Eu tô falando, eu não tô é esse falando mérito. Não é esse mérito não. Você entrou no mérito errado. Você casou agora há pouco tempo. O que é que você diria? E se der errado, casa de novo. Pronto, tá ótimo. É a opção sua. Você é adulto. Agora, o que é que você diria para uma pessoa que chegasse para você? Você pensando em casar, você noivo, tudo preparando, a pessoa chegasse, rapaz, não case não, rapaz, isso é muito errado, casamento vai dar em nada não. Por que tu fala uma pessoa dessa? Eu discuti a altura. Você ia casar ou não? Só falando desse assunto aí. Mas eu uma não meninazinha que eu não tem a mente formada Eu não ainda, posso direito. nem. Eu entendo o que o Rebouças falou, porque a professora chegou na sala de aula falando de um assunto que não tem Não, nada a ver mas com era faculdade, já o cara já era casado. Mas o conteúdo não tem nada a ver com o negócio de 18 casamento. anos.
Eu não sou casada não, mas eu tô com meu esposo, quero até mandar um abraço pra ele, há 27 anos. A gente mora junto, então, mas não assinou o papel. Um beijo para ele, que eu adoro, Evandro Almeida. Evandro Almeida. 27 anos. 27 anos não são 27 dias. Ele vai fazer uma oração. É um amor da minha vida. Mas você entendeu o que eu quis? Que eu falo? Graças a Deus, na educação infantil, a gente não tem isso, é o contrário. Os pais estão próximos a mim, porque eles querem saber como foram o dia dos bebês. Como é que foi o meu filho, o que é que a senhora apresentou. Inclusive, antes deles perguntarem a mim, eu mostro para eles como é que foi o dia dos filhos. Foi isso que me fez aparecer nas redes sociais, que as mães ficavam preocupadas. Aí, meu filho já comeu, já dormiu? Eu não se preocupe. Aí eu comecei a divulgar, as mães gostavam. Hoje elas divulgam o meu trabalho, porque elas sabem que eu não tenho nada a esconder. Você tem compromisso, aquilo que faz. Compromisso. Então eu mostro, eu apresento e também tira o mito da escola pública, que a escola pública não presta, não. Pera lá, tem as exceções. Sim, exatamente. Tem as exceções. Para toda regra tem exceção. E eu trabalho com as exceções. Mas, infelizmente, esse governo federal aí, a gente sabe que não prioriza a educação básica, tanto é que teve um bloqueio aí de quase 300 milhões, ou foi mais de 300 milhões, que vai afetar justamente a educação infantil, né? A alimentação escolar, o transporte escolar, ou seja... Olha aí, de quem? Do necessitado, do pobre. Exatamente. Com certeza, é o pai dos pobres. É o pai dos pobres. Mas, com certeza, a universidade vai receber muito dinheiro, porque lá é onde estão os militantes que votam nesses partidos de esquerda. Exatamente. Já estão preparados para isso tudo, para quando chegar lá? Exatamente. O presidente... que não tem formação, não valoriza para si, incentivando. Como é que vai valorizar para os outros? Resumindo aí que vocês estão falando aí, eu fico aqui só analisando, professor. E é o que eu sempre falo no programa, é efeito manada. Eu sempre falo. O ser humano, ele nasce, e parece que a maioria, 99%, nasce para ser mandado, para ser dirigido. Infelizmente. Marciano. Aí nós que somos a regra da exceção, que fica aqui que nem bobo. Exceção da Eu regra. já falei, para colocar o nariz de palhaço aqui, porque é a única coisa que combina conosco. Entendeu? Que, cara, a gente fala. Mas é isso aí, cara. Certo? Porque se eu tenho uma professora dessa, que entra numa sala de aula, eu com 19, 20 anos, que ela entra lá, doutora, ela sai com vontade de professora, sai. Mas a própria educação, ela conduz para que as pessoas tenham uma personalidade infantil. Olha, o material, não sei se você pode falar, mas o material do meu filho do 7º ano, eu cheguei a questionar que estava com a cara, o aspecto do material de 1º ano. Do Fundamental 1. Muitas gravuras, letras grandes, muito espaço para escrever. Infantilizando o cidadão. Infantilizando, com pouco conteúdo, sem profundidade no Fundamental 2. Eu tive que fazer o quê? Adquirir um livro com mais densidade de conteúdo para poder... Esse é o FL Schooling. Para ele estudar em casa. Olha, tem um tópico tal... Ele deve te adorar, o menino. Você... Te adora. Às vezes sim, às vezes não. Mãe, eu vai não agradecer quero, muito no futuro. Vai agradecer muito. Futuro com certeza, mas hoje a mãe dele tá chegando, meu filho, se arrume. Eu não falei. Teve um negócio que eu não falei aqui. Teve um negócio que eu não falei aqui, eu cortei. Eu vou descortar agora. Quando eu falei que a minha mãe fazia isso comigo, que era com um livro de matemática, mas não era só com livro de matemática, não. Era com livro de matemática, de português e um cinturão do lado. Era assim que a minha mãe fazia comigo. É quase isso. E hoje eu agradeço. Olha, e hoje eu agradeço a minha mãe. Ele iniciou filosofia. Uma criança de 13 anos, olha, a neurociência diz que o cérebro só está maduro, essa parte frontal, que é tomada de decisão, só está maduro a partir dos 24 anos de idade. Ele tem 13. Aí introduz filosofia. Ele chegou, não estou entendendo nada. Eu não tenho como você entender mesmo, não. Você não tem culpa, não. Sente aqui. Vamos estudar junto. A mãe que ele tem... Peguei, aí, do mesmo jeito que eu fiz com o livro de história, eu fiz com de filosofia, estou estudando junto com ele. Sempre quando ele vai pegar material, não entendi, pois vamos aqui. Aí tem essa questão, né, dos valores da família. Nós temos valores cristãos. Então, eu tenho que... O professor chega dando a visão dele. Ele já se diz... materialista, o professor já chega, olha, eu não acredito que existe uma verdade absoluta, e que é totalmente o contrário de uma visão cristã. Então eu chego para ele, explico... Mas a sua visão cristã, a sua verdade pode ser única. Não, eu digo para ele... Claro que é única, verdade só tem uma. Não. Eu digo para ele o que o professor quis dizer e digo para ele o que nós acreditamos.
O professor disse Como é que você isso. daria aula pro meu filho? Eu sou agnóstico. Não confunda verdade com tolerância. Só um minuto. São duas coisas totalmente Só diferentes. um minuto, como é que você daria? Não, calma. Meu filho sabe que eu sou agnóstico. Pronto. O que eu passo para o meu filho é o que eu acredito. Por isso que a educação domiciliar ela é válida, porque ela é direcionada e ela é específica, É o que intencionalizada. você passa pro seu aluno, não Se pro eu seu for, filho. quando eu vou ensinar O os filho. meus alunos, eu tenho que ser imparcial. Isso. O professor de Vai ensinar a religião, matéria. ele vai ensinar a história das religiões, Todas. de todas as religiões. É. Agora, o que acontece, Marcele, é uma realidade. É o professor de matemática vai falar sobre ateísmo para os alunos. O professor de português vai falar sobre sexualidade para os alunos. É isso que acontece. O professor, ele não tem essa liberdade para falar de todos os assuntos, não. Ele tem que falar do assunto que ele foi pago, ele é contratado para aquilo. imparcial. O que quer um professor de história falando sobre Lula e Bolsonaro em sala de aula? Não Para pode. criança. Ei, o que é o emborrecimento? Pois é, eu trouxe esse Diga aí. livro aí, que ele é um livro, assim, impecável, muito bom para quem quer conhecer sobre o currículo oculto nas escolas. É do professor John Taylor Gatto, é um best-seller nos Estados Unidos. Eu vou ler, você lê. É muito bom, viu? E ele vai falar justamente sobre o emburrecimento programático. Você falou aí das crianças, né, que parecem uns robozinhos, e é mais ou menos isso mesmo. É feito manada. É efeito manada. Inconscientemente, a gente vai fazendo isso aí, a gente é programado. Vou dar um exemplo. Você está aqui na sala de aula assistindo a aula de matemática. A aula está super empolgada, você está aqui aprendendo, de repente toca o sino. Aí você vai para a aula de história. Poxa, quebrou a concentração do aluno, sabe? Toca o sino, recreio. Aí toca o sino, vamos embora. Você vai programando a criança, né? Roboticamente. É feito manada, e comandando a manada. Vai, toca. O que é que nós tivemos na pandemia, se não foi isso? Para nós adultos? Para todos. Para todos. Engraçado Tá que feito gado na mesmo. escola dos meus filhos pequenos, olha como é diferenciada, né? Eu não vou nem citar aqui para não fazer propaganda. Mas é assim, se o meu filho está lá de 13 anos, ele está lá na sala de aula, aí vai a aula de Y. Ele não tá bem naquele dia para ser aquela aula, ele vai lá para fora. Ele vai fazer outra coisa, ele vai para fazer uma arte lá no ateliê, vai fazer outra coisa. Porém, ele sabe do compromisso que ele tem com aquela matéria. Olha só como é diferenciado. Só que aquele dia não tá afim, cara. Tem dia que você não tá afim. Eu já fui dessa época do sino. E a educação da vontade? Hã? E a educação da vontade? Eu falo isso muito para os meus. Sim. Nós não fazemos o que nós Eu temos adorava, vontade. não, eu adorava. Você cria uma geração que não sabe ouvir, não. Uma geração que não sabe ser confrontada. Eu Só faço o que adorava. eu Que quero. não Ou aceita você cria uma liderança geração e nem de efeito ordem. manada que os comunistas assumem e lideram. É isso. E, seguindo por essa linha, eu combato vocês dois. Não. Então, veja bem. Se for pela Uma lógica, criança assim, Marcelo, ela fica muito se suscetível fosse à ela, depressão. não. Ela eu fica nunca muito fui. suscetível a Aliás, eu sou o sofrimento. seguinte, como eu tenho 9 filhos e 5 netos. Qual é a forma da minha criação? Aqui, eu estava conversando com o meu diretor ali, o Herman, antes de você chegar. Fique à vontade. A partir do momento que eu entendo que o intelecto deles já tem a compreensão suficiente para entender o que eu estou falando, fique à vontade. Eu nunca vou fazer papel de palhaço, de ridículo, bater, xingar. Por quê? Fica à vontade. O meu foi tudo oposto. Sei, tô Fica criando à ainda. vontade. E vamos aqui, o caminho é esse. Entendeu? O caminho é esse. Quem dá o caminho é o pai. O caminho você dá. Você pode falar, olha... Dá e conduz. Então é boi. Dá e conduz. Dá e conduz. Não, conduzir é uma coisa. É boi. Conduzir é uma coisa. É bolsa. Mostrar o caminho certo. Bolsa. Você um dia desse chegou aqui, meu caro amigo. Puto da vida que seu filho tinha desistido do curso de Direito. Não, mas Raimundo, com 24 anos de idade, Marcelo. Não, mas você é puto. Eu falei pra você assim, Rebouça. Não, mas puto, mas sem obrigar ele a fazer. Rebouça, Ele que disse, eu fiquei frustrado, tava frustrado. Quantos anos ele tem? 24 é problema dele. Sim, mas não cabe ao pai ficar triste. Porque Não, queria que ele mas você seguisse tava o caminho. puto, você não tava Não, triste. tava puto, não, eu tava triste. Eu não, Mas eu nunca cheguei pra ele pra obrigar. Faça, jamais. Não, eu que disse, então, cara, tu não gosta. Se tu não gosta, faz outra coisa. Sabe o que eu falo pros meus Foi o filhos? primeiro a Os falar. 9? Mas 24 anos Eu de falo idade assim, casado. aliás- 24 anos de idade casado desde os 20. Aliás, olha Eu vou mandar. olha a formação deles. Eu tenho um filho que mora na Austrália.
Tenho 2, um na Austrália, 2 nos Estados Unidos, já há mais de 5 anos, esses que eu estou falando. Tenho filhos que moram em São Paulo. Então eles saíram da abinha do pai muito cedo. Porque eu sempre dei liberdade. Mas eu falava, tem a vida de vocês. compensação. Um dá liberdade, a mãe puxava. Eu não sei, porque eu também nunca perguntei pra mãe se ela puxava ou não. Mas provavelmente isso Provavelmente, acontecia. sempre tem uma Não existe compensação. fórmula diferente, Marcelo. Entendeu? Se for totalmente solto, dá errado. Se for totalmente solto, dá errado. A probabilidade Não é tem muito bom. grande, né? Quando eu estava em salas de aula, para acredito crianças nisso. de 10 anos, que é o 4º ano do Fundamental 1, que a gente começa a falar sobre política, mapa, geopolítica, e aí você vai falar sobre a divisão do poder do Brasil, como é que funciona, o que é democracia. Em nenhum momento citava nome de ninguém, de nenhum político. Candidato ou político. Nenhum. Eles chegavam a falar, fulano, Beltrano. Não, o momento aqui é vocês entenderem como é que funciona A tripartição de poderes. o sistema político do Brasil. Eles estão ocupando um cargo que podem sair a qualquer momento. E vir outra pessoa porque aqui tem as eleições. Então, é essa imparcialidade que deve existir. Exatamente. Então, em Mas que todas não as existe hoje. disciplinas. E quando o professor de filosofia chega para falar sobre as religiões, sobre os movimentos filosóficos, ele tem que falar sobre aquilo e não sobre a opinião dele, o que ele é, o que ele considera ser. Essa é a questão. Não, esse aspecto eu concordo plenamente. Só um minutinho. Esse aspecto eu concordo plenamente. Sabe por quê? A decisão de escolha, eles vão aprender ouvindo. E a decisão de escolha é deles. Eu sempre que é engraçado, né? Que às vezes as pessoas falam, mas como é que você... os seus filhos são tão dinâmicos, meus filhos são todos muito bem-sucedidos na vida. Todos. Quando eu falo bem-sucedido mesmo financeiramente. Né? Mas eles fizeram isso porque o pai deu lá... Não. Porque sempre tiveram livre-arbítrio e correram atrás. Então você teve a sorte da escola não ter sequestrado os seus filhos. Desde É o que que você acontece. Porque eu não deixava, porque quando eu ouvia esse assunto, Porque eu não deixava. acompanhava. Não, esse assunto, quando eu ouvi esse assunto, porque a escola, pô, pai, tô com o saco cheio disso aqui. Eu falo, cara, não faz. Você não quer fazer, não faz. Mas se eu não fizer, o professor, quando novo, se eu não fizer, o professor amanhã, eu falei, pode deixar que teu pai resolve. Boa tarde, estou indo aí para uma reunião. Eu ia até a escola. Eu falava, se alguém tiver autoridade para impor alguma coisa para os meus filhos, sou eu, não vocês. Primeiro passo. Certo? Primeiro passo é esse. Segundo, eu não admito que vocês coloquem o dedo na cara dos meus filhos e você vai ter que fazer isso. Não admito, porque eu não faço. Agora, se vocês convenceram e tiver um diálogo e ele entender que é necessário, tudo bem. Então eu sempre criei assim. Eu sempre, um dos meus filhos, eu peguei ele fumando maconha. Aí ele, pô, pai, pelo amor de Deus, eu falei, não, cara, só de boa. De boa, Marcelo, mas é uma Peraí, exceção isso aí. peraí. A maioria das famílias que tem esse problema perdeu os filhos pra Peraí, droga. de boa. Escuta, quando você acabar de fumar, eu vou sentar e conversar com você. Aí você tem que conversar, bicho, é assim, assim, assim. Mas se você quiser, se você acha que esse é o teu caminho, entendeu? Então, eu sempre fui um cara, assim, muito democrático nas relações. Nunca, eu me lembro, quando eles começaram a namorar muito cedo, os meninos. Com 14 anos já tinham namorada, a namorada já vinha aqui em casa, e a mãe deles, porque é um absurdo, porque... Por que é absurdo? Mas é uma exceção, né? Não É uma exceção. Por que é absurdo? Porque tá errado. Cara. Aí a mãe, tá errado, Tudo se degenera. a mãe da minha tendência de tudo é se degenerar. a mãe da minha filha dizia assim, eu cheguei pra ela namorando com um cara, ela com 14 anos já namorava 3 anos com o cara. Eu falei, leva tua filha ginecologista. Minha filha, você é louco, pervertido. A menina tem 14 anos. Falei, com 13 anos a gente já transava, você não lembra não? Não, mas aí é outra questão, Aí, Marcelo. não, peraí, não é outra Nós questão, estamos é o que nós estamos falando, falando. peraí. Aí a mãe, né, trabalha no fórum de carreira, 30 anos, não sei o quê, cargo, né? Aí, não, você é pervertido, tá bom, sou pervertido, então não leva. Passou uma semana, levou, a filhinha não era mais virgem, claro. Sim. Óbvio, né? Evidentemente, 3 Aí começou a tomar anticoncepcional,
namorou com o cara há 8 anos, terminou a faculdade, casou e tenho 2 netas, essa minha filha. Aí eu pergunto, É uma exceção, qual é a liberdade? É você ensinar ou impor? Isso é uma exceção, Marcelo. A liberdade é você ensinar. Agora deixa com que eles decidam. Porque é o seguinte, se ela engravidasse depois de tudo isso, depois de levar no ginecologista, dar um remedinho, não tomou porque não quis, aí quem ia arcar com as consequências é... Os teus alunos são de faixa etária, professora Carmen? Qual é a faixa etária? Fundamental 1, que é do primeiro ano até o 5º ano. Até o 5º ano. Então a faixa etária é o quê? 8 a 11 anos. Há 11 anos. É colégio público? Não, hoje eu não ensino mais. Mas já ensinou, já colégio ensinei. público. 8 a 11 anos. Escola particular. Escola particular já é um pouco mais difícil, mas acontece. E até a própria Rafaela pode ter tomado conhecimento de criança de 11 anos, 12 anos de engravidar, estando no colégio. Falta De 11 instrução anos de dentro de casa. engravidar, está no colégio. Porque falta instrução dentro de casa. E aí é o contrário do que você falou, Marcelo. Exato. Não é não. Eu destruí a minha. É o contrário do que você Eu falei falou. pra mãe, E qual a mãe foi o não. futuro dessas meninas? Qual foi o futuro dessas meninas? São vários os Acabou o fatores, né? futuro. Os sociais são Vários pesados. fatores, vários fatores. Acabou Por isso que eu o falo, futuro. não dá pra gente aqui criar uma regra específica dizendo assim, a regra tem que ser essa. Claro não que tem dá. que ter regra. Claro que não tem que dá ter pra regra. ter. Claro não que tem que ter regra. Cada um tem uma Tem mentalidade, regra, sim. cada um tem uma E contrapartida? não existe uma verdade absoluta. Em contrapartida, existe. eu conheço Existe a várias verdade moças, absoluta. várias, não é uma nem Existe. duas. Claro que Não é uma existe. nem duas. Claro que Pra existe você. verdade absoluta. Não, verdade, o nome já diz, Marcelo, é É verdade. verdade, Se é. não é verdade, é mentira. Não, absoluta não. Claro, Quem- verdade não existe verdade relativiza- absoluta e diz absoluta. É a tua, É não. verdade. Não, é a minha. Pra não. mim é. Não. E pra você é a sua. Não. O que tem que ter é tolerância. Para com essa ideia. Tu tá indo na onda do doutrinador. Exatamente. Que chega, ó, o muçulmano chega e diz, Isso a é verdade é Allah. relativismo. É a verdade dele. Isso aí é relativismo. O cristão chega e diz, é relativismo que é contra a verdade. Exatamente. O cristão diz, a verdade é Jesus Cristo. O budista diz, a verdade é Buda. Se ele disser que é relativo, ele está em contra a verdade dele. Então, você está confundindo verdade com tolerância. Você se diz agnóstico, eu sou um pastor evangélico. Para mim, você está todo errado e vai para o inferno. Para você, eu estou todo errado e estou fazendo a baboseira. Eu não acho. A verdade é uma Pra só. mim- Agora, o que é que existe? Tolerância. Nós trabalhamos quanto tempo juntos? Não, pra mim, quando Tolerância. você fala assim, não. Quando você fala pra mim, que você falou agora, Sim. pra mim você acha que eu tô errado. Eu não acho nada. Ah, claro que eu acho, cara. Eu Se não você acho achar, você faz o que eu nada. faço. Aí é que tá o lance. Então tu quer andar errado? Eu tenho, Então tu quer andar errado? Eu tenho a minha forma de pensar. Prefere a paz. Prefiro Não, a paz. mas não é pra brigar. Agora, Diga assim, a a tolerância. paz deles de não pensar nisso. eu falo assim, cara, A gente se por que, que eu vou comodidade ficar, de por não que, que eu pensar vou ficar nisso. perdendo meu tempo? Porque a sua eternidade está em Só jogo, um, querido. só um minutinho, com a minha eternidade, cuido eu. Pra que eu vou ficar perdendo meu tempo pra achar que você tá errado? Pera, mas tem mais o que fazer. Não, mas não tem o que achar. Ei, mas não tem o que achar não, Marcelo. Eu não acho que ninguém tá errado. Eu A acho, tua- na a tua- verdade, acho que todo mundo é louco, A velho. tua verdade é a Todo tua mundo é verdade. doido, velho. O mundo Cada tá um, louco. o mundo é doido. Eu acho que cada um vai viver, vai... Mas a grande questão aqui, só para finalizar, é que escola, professor de colégio, muito menos de primário, não pode se meter em questões que dizem direito à família. Só uma vez. Então, escola, ela cuida e escolariza. Quem educa é a família. Bom, Exato. Na sua tese, na minha não é essa, mas acabou o programa. Acabou Vamos já mesmo. para discutir outro dia. 15 segundos para finalizar. A tese de vocês é muito objetiva, não é Carlos não? Rebouças, ponto advogado, porque toda verdade é objetiva. Vai. Carlos Rebouças, ponto advogado cristão no Instagram e Carlos Rebouças ADV em todas as demais redes Não, pode sociais. falar. Gardênia, que eu raçou de casa. Vai, Quer Gardênia. falar o Instagram? É bom. Gardênia Belisário. Falo sobre educação, falo sobre pedagogia, dou orientações. Me sigam. Rafaela Sinésio no Instagram. Me acompanhe e vejam como é o dia de uma professora no berçário. É muito legal ter vocês aqui, o papo foi muito legal. É um papo genérico. Foi. Eu gosto de criar conflitos, talvez. Tô vendo, Não, Marcelo. é a minha opinião, vocês que Sim. conflitam. Vocês que fazem Isso é conflito, tolerante. na minha opinião. Aí é que eu falo, entendeu? Eu não estou preocupado com a vida de ninguém. Eu estou preocupado com a minha... aliás, deixar um adendo aí, eu sou uma pessoa muito ética. Sim, Eu respeito muitas pessoas. sim. Então eu acho que isso é que falta. Sim, Tá sim, bom? Respeito, também. respeito ao próximo e respeitar a forma que o próximo pensa. Não, agora ninguém precisa pensar igual a ninguém.
Eu acho isso, entendeu? Sim, certamente. Mas, ó, lembrando vocês de terças e sextas-feiras, às 20h30 e domingo, reprise às 18 horas, aqui pela sua TV Metrópole.